Olá a todos, bem-vindo a mais um FAF virtual e hoje nós vamos falar de dor e opioides. Esse vídeo será muito rápido, o objetivo é fazer um resumão mesmo, passar por cima dos diversos fármacos, apresentar algumas características, falar um pouco dos mecanismos de ação e dos efeitos adversos. É importante que vocês aprofundem em casa o estudo, nos livros, nos slides do professor, busquem mais informações. A Associação Internacional para o Estudo da Dor define dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial de tecidos. Ou seja, a dor tem uma característica subjetiva muito importante. E nós, como médicos, temos que estar sensíveis e atentos a essa situação. Como nós falamos, a dor costuma ser um fenômeno subjetivo e a sua percepção é modificada por fatores cognitivos e culturais. Ou seja, pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes aos mesmos estímulos dolorosos. A dor, muitas vezes, tem um caráter adaptativo e é um mecanismo útil, é um mecanismo de proteção. Pessoas com síndrome de Riley-Day são pessoas incapazes de sentir dor e, por conta disso, elas têm que conviver cotidianamente com lesões e fraturas. Como nós falamos, a dor ela tem características, ela se apresenta de formas diferentes e dores com características agudas, com duração limitada e relacionadas à lesão ou doença costumam ser dores protetoras. Já dores crônicas e sem causas definidas costumam estar relacionadas a situações patológicas e devem ser investigadas mais de perto. Nocicepção nada mais é do que a resposta neuronal a estímulos traumáticos e lesivos, ou seja, é o corpo percebendo e tentando reagir a estímulos que podem potencialmente nos prejudicar. Como nós falamos, a reatividade da dor está intimamente influenciada por respostas emocionais complexas e relacionada a comportamentos defensivos. Nós, como médicos, temos que caracterizar a dor dos nossos pacientes. Existem vários parâmetros, várias perguntas que nós podemos fazer para caracterizar essa dor, e eu gostaria de ressaltar aqui 3 características: topografia, intensidade e duração. Uma dor localizada, por exemplo, uma dor muscular normalmente é localizada, o paciente consegue com a ponta do dedo apontar exatamente onde dói. Já dores viscerais têm característica de ser mais difusa, o paciente não consegue apontar exatamente onde dói, mas ele consegue apontar a região, ele coloca a mão em cima da região e diz: aqui está doendo, doutor. Falando sobre quantificação da dor, a forma mais comum de fazê-la é através de escalas numéricas ou visuais. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato que não importa a percepção que o médico tenha da demonstração de dor por parte do paciente. Quem vai quantificar a dor é e sempre vai ser o paciente. Então, se o paciente chegar no seu consultório tendo cortado a pontinha do dedo com uma folha de papel e disser que está sentindo uma dor 10 de 10, você tem que registrar no seu prontuário que ele está sentindo uma dor 10 de 10. Ainda falando dos diversos tipos de dor, gostaria de ressaltar as dores inflamatórias e neuropáticas. As dores inflamatórias costumam ter função protetora e são geralmente agudas. Estão relacionadas ao mecanismo de nocicepção. Já as dores neuropáticas estão normalmente relacionadas à disfunção do sistema nervoso. Um exemplo de dor neuropática seria a neuralgia do trigêmeo, que é causado por uma hipersensibilidade do nervo trigêmeo. Por muitos é considerada a pior dor que um ser humano pode sentir. Existem vários fármacos e vários esquemas, várias combinações farmacológicas para o tratamento da dor. Hoje nós vamos nos ater aos opioides. Os opioides costumam se ligar a receptores de membrana que estão presentes em células distribuídas por todos os nossos órgãos e sistemas.
essa ampla distribuição desses receptores é responsável por muitos dos efeitos colaterais dos opioides, mas a sua ação analgésica se deve principalmente aos receptores que estão presentes no cérebro e na medula. E os opioides acabam alterando a transmissão e a modulação da dor. Eles costumam se ligar a receptores acoplados à proteína G, são os receptores Mi, Kappa e Delta, e acabam agindo tanto no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. No neurônio pré-sináptico, ele provoca a inibição da adenililciclase, resultando no fechamento dos canais de cálcio e diminuindo a liberação do neurotransmissor. Com isso, nós temos a diminuição do influxo pré-sináptico de cálcio. Já no neurônio pós-sináptico, eles provocam a abertura dos canais de potássio, o que causa um estado de hiperpolarização na membrana do neurônio, aumentando assim o efluxo pós-sináptico de cálcio. Essa membrana hiperpolarizada não está pronta para deflagrar o potencial de ação e propagar a sinapse. Assim a gente modula a dor. Existem muitos fármacos opioides com mecanismos de ação diferentes, intensidade diferente de ação. Nós dividimos em subgrupos. Vamos começar com os agonistas totais fortes. Eles normalmente são utilizados em dores intensas, agudas ou crônicas. O principal representante é a morfina, que tem como característica cruzar a barreira hematoencefálica e costuma agir nos receptores presentes no sistema nervoso central, no TGI e na bexiga. A morfina age provocando a inibição da descarga nervosa a partir da hiperpolarização das células nervosas. Seguindo, a metadona ela é um derivado sintético da morfina, ela costuma ter ação prolongada e é um antagonista do receptor NMDA. Já a fentanila é um analgésico forte, ele tem ação 100 vezes mais potente do que a morfina e costuma ser usado, por exemplo, na epidural, tem uma ação muito curta. A sulfentanila também é um analgésico e está relacionado à fentanila. Já a meperidina é um derivado sintético da morfina e o uso prolongado da meperidina deve ser evitado, uma vez que o seu metabólico é ativo e neurotóxico. Seguindo com os agonistas totais moderados, nós temos dois representantes, a codeína e o tramadol. E esses dois aqui são estrelas. A codeína, usada em associação com o paracetamol, é conhecido pelo nome comercial de Tilex. E já o tramadol, usado em associação com o paracetamol, é conhecido pelo nome comercial de Paratan. Ambos são usados no tratamento crônico da dor. A codeína é um analgésico fraco e é convertida a morfina no fígado pelo citocromo P2D. Em doses pequenas, também costuma ser usada no tratamento de tosse, naqueles xaropes antitosse. E já o tramadol é um agonista fraco e é um análogo sintético da codeína. Seguindo com os agonistas totais leves, eles costumam ser usados em dores menos intensas e o representante é o propoxifeno. Com os agonistas totais semissintéticos nós temos a heroína, que é 3 vezes mais potente que a morfina, é mais lipossolúvel que a morfina, ou seja, ela atravessa a barreira hematoencefálica com maior velocidade e ela costuma ser absorvida mais rapidamente que a morfina, ou seja, os seus efeitos têm menor duração do que os efeitos da morfina. A heroína costuma ser usada como droga de abuso e é um problema de saúde pública na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a heroína não pegou pelo principal motivo de ser extremamente cara. Seguindo com os agonistas parciais, nós temos
a buprenorfina, que costuma ser usada na desintoxicação de viciados em opioides, e os outros representantes nós temos a nalorfina e a nalbufina. Já os antagonistas, eles têm como característica reverter os efeitos adversos dos opioides e também acabam precipitando sintomas de abstinência. Como vocês devem saber, os opioides têm a característica de provocar dependência. Morfina e heroína são normalmente utilizados fora do hospital, fora da bula, como droga de abuso. Como representante dos antagonistas, nós temos a naloxona, que costuma ser usada para reverter a overdose de morfina, e a naltrexona, que tem como característica ser hepatotóxica. Algo que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma é que os opioides não devem ser usados em gestantes, principalmente porque eles têm a característica de prolongar o trabalho de parto e provocar depressão respiratória nos neonatos. Como eu falei anteriormente, os receptores opioides estão distribuídos nas membranas de diversas células, nos nossos mais diversos tecidos e sistemas, e isso vai ter implicação, né? Vai ser responsável pelos múltiplos efeitos colaterais dos opioides. No sistema nervoso central, os opioides costumam causar analgesia, euforia, supressão da tosse, náusea, vômitos e depressão respiratória. Como que eles causam depressão respiratória? Eles costumam causar no centro respiratório dessensibilização ao CO2. E isso acaba provocando acúmulo de CO2 no sistema. Já no sistema cardiovascular, eles costumam causar bradicardia, síncope e hipotensão postural. No TGI costumam causar diminuição da secreção do ácido clorídrico, diminuição da motilidade gástrica e constipação. E aqui nós temos um remédio muito famoso, que é o Imosec, que é o cloridrato de loperamida, e ele usa esse princípio, a diminuição da velocidade do trânsito gastrointestinal. Ele é usado em pacientes que têm diarreia crônica, por exemplo. Outros efeitos colaterais dos opioides são prurido, tolerância e dependência. Bom, estamos chegando ao final. Como eu falei, é só uma revisão muito rápida, só para vocês terem ideia quais fármacos vocês têm que aprofundar, o que é que vocês têm que olhar. O manejo da dor, ela é feita a depender da intensidade da dor, e nós podemos lançar mão de várias combinações de fármacos para atingir esse controle da dor. Em situações extremas, como por exemplo dor refratária à farmacologia, nós podemos lançar mão de procedimentos intervencionistas. Bom, eu gostaria de terminar com essa frase: duas estradas divergem em uma bifurcação e eu peguei a menos concorrida. E isso fez toda a diferença. Essa frase é do Robert Frost, é um dos principais escritores americanos do século XX, e ele ganhou 4 prêmios Pulitzer. E tem muito a ver com a nossa jornada na medicina. Nós escolhemos pegar o caminho menos percorrido, um caminho que é dolorido, um caminho que exige muito de nós, exige muito da nossa família, mas tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença no futuro. Muitíssimo obrigado.